Olá pessoal, bom dia! Aqui quem está falando é tia Tassiane, professora da turminha do segundo ano. E nós vamos dar início a mais uma aula da nossa escola, Centro Educacional Paideia. Vamos lá? Então, hoje é terça-feira, dia da nossa aula de Artes e Ciências. Na nossa última aula de Ciências, nós falamos sobre a propriedade dos materiais. E vocês realizaram atividade nas páginas 100, 103, 104 e 107 do livro de vocês. Então, peguem os livros de ciências para nós darmos início à nossa correção de hoje. Na página 100, nós temos o início da nossa unidade, que pede para você observar os objetos e marcar X na sombra correta. Então, observando essas 4 imagens, a sombra correta é a segunda sombra, ok? A questão número 1 pede para você identificar ao menos 3 objetos na primeira imagem. Então, na primeira imagem, nós temos um fogão, uma pia, nós temos panelas, jarra de vidro, geladeira, torneira, pano de prato, mas vocês só precisavam identificar 3. Questão 2 pergunta qual é o nome e para que servem. O nome nós já falamos. O fogão serve para cozinhar alimentos, a pia serve para lavar pratos, a panela para cozinhar, a jarra para servir suco ou água, a geladeira para conservar os alimentos, a torneira para controlar a retirada de água e o pano de prato para enxugar os pratos. E a terceira questão pergunta de que esse material é feito. Então, o fogão é feito de metal, a pia feita de louça, a panela pode ser feita de metal, vidro ou barro, a jarra também, metal, vidro ou barro, a geladeira é feita de metal, a torneira de metal e o pano de prato de tecido. Na página 103, nós temos 2 questões. A primeira questão mostra uma âncora, que é um objeto de navegação e serve para prender embarcações. Então, a letra A pergunta de que tipo de material é feito a âncora. Então, esse material é o metal, ok? Letra B pergunta por que esse tipo de material é utilizado na fabricação de âncoras. Então, é utilizado porque os metais costumam ser pesados e resistentes. A questão 2 traz uma imagem e pede para você observar e identificar os materiais que aparecem nessa imagem, beleza? Então, primeiro, nós temos a porta, que é feita de madeira, um material opaco, aquele que não permite que você veja além dele, porque o banheiro é um lugar onde as pessoas precisam de privacidade. Dentro do box nós temos uma janela, ela é transparente para que possibilite a entrada de luz e nós possamos enxergar coisas dentro do banheiro. Mas também poderia ser um material translúcido, aquele que não possibilita enxergar com nitidez através da janela, ok? E também nós temos o box, que pode ser feito de vidro, um material transparente que possibilita você enxergar através dele, ou também poderia ser de material translúcido, aquele que não possibilita enxergar com nitidez, ok? A página 104 traz uma imagem de um percurso e alguns perigos. Vocês deveriam levar o garotinho ao seu destino sem passar pelos perigos. A questão 1 pergunta que perigos são esses. Então, são os cacos de vidro, material inflamável, a janela de vidro quebrada. A questão 2 pergunta se você sabe por que esses objetos são perigosos. Então, são perigosos porque os cacos de vidro, a janela quebrada, podem cortar as pessoas e o material inflamável também pode pegar fogo
e queimar quem esteja passando por perto, beleza? E na página 107 nós temos algumas imagens de coisas perigosas. A questão 1 pergunta o que você observa na situação e pede para você descrever o que acha que aconteceu. Então, nós temos uma menininha que cortou o dedo com a borda do papel. A questão 2 mostra uma acetona, um material muito utilizado em salões. Pergunta o que significa o símbolo que vem na embalagem desse material. Então, esse símbolozinho aí indica que esse material é inflamável e pode pegar fogo facilmente. Questão 3 pede para observar as imagens e pergunta qual das imagens representa a atitude mais adequada para a prevenção de acidentes, considerando que as crianças vão usar a tesoura. E aí você deveria indicar por quê. Então, a resposta correta é que a imagem da esquerda ela é mais adequada, pois há menos chance da criança se ferir usando uma tesoura sem ponta, ok? E agora, dando continuidade à nossa aula, hoje nós vamos ainda falar sobre os materiais, só que agora falando sobre as invenções. Por que será que as invenções existem? Eu trouxe aqui mais uma história em quadrinhos para a gente pensar um pouco sobre isso. Essa imagem fica na página 108 do livro de vocês, referente ao capítulo 3 da nossa unidade. Isabela, Davi e Miguel gostam de brincar de desafios. Então, Isabela falou para eles: hoje vou lançar um desafio, tudo bem? Isabela pegou uma caixa de brinquedos e encheu de lápis. A caixa ficou bem pesada. Então ela falou: quem consegue empurrá-la usando apenas um dedo? Então Davi tentou, ele conseguiu, mas ele fez bastante força no dedo. Então ela falou: agora, utilizando esses 2 lápis, arrume um jeito de empurrar a caixa com o mesmo dedo, mas fazendo uma força bem menor. Então Miguel tentou novamente. Posso colocar a caixa sobre o lápis dessa forma? Então ele colocou a caixa sobre os 2 lápis e aí quando ele empurrou, ele conseguiu fazer uma força bem menor e a caixa se deslocou. Então, esse quadrinho fala sobre uma invenção. O que é que acontece? Quando as crianças empurram a caixa com lápis, fica mais fácil de deslocar a caixa de lugar. Isso pode ajudar a facilitar a tirar essa caixa que estava pesada de maneira mais fácil. E é para isso que as invenções servem, para facilitar a vida das pessoas. As pessoas estão sempre procurando soluções para resolver os seus problemas. Veja o exemplo desses pescadores. Eles usam a mesma técnica do lápis para tirar o barco e levá-lo para a água. Só que agora eles estão utilizando troncos. Os seres humanos também criam equipamentos e ferramentas, como os machados, que foram criados antigamente para ajudá-los a cortar madeira. Também existem as invenções que ajudam as pessoas com algumas necessidades especiais, como os aparelhos auditivos que ajudam na comunicação. Assim também como a linguagem dos sinais, as cadeiras de roda e as próteses, que ajudam na movimentação das pessoas. E agora chegou a hora de indicar a nossa atividade de hoje. A nossa atividade de hoje será no nosso livro de ciências, nas páginas 111 e 112. Vocês também vão realizar o Revendo o que Aprendi na página 120 e 121 e as páginas do final do livro que fazem parte do nosso trabalho de ciências, páginas 138 e 139. Na página 111, nós temos 2 questões.
A primeira questão pede para você observar a imagem do meio de transporte e identificar alguns materiais em que ele é feito e também algumas propriedades desse material, como por exemplo as janelas, as portas. Você vai indicar para que eles servem, ok? Segunda questão pede para você escolher uma invenção que você considera muito importante e desenhar no espaço abaixo. A página 115 tem 3 questões e pede para você ligar as fotografias ao nome dos aparelhos que podem auxiliar as pessoas, ok? Questão 2 pergunta qual é o benefício das invenções apresentadas nas imagens. A questão 3 diz o seguinte: observe as duas imagens. A imagem da esquerda mostra a visão de uma pessoa com dificuldade de focalizar objetos. E a imagem da direita mostra como fica a visão após ela utilizar um invento. Então, pergunta que invento é esse e qual é o benefício que traz para a dificuldade de enxergar. As páginas 120 e 121 são do Revendo que Aprendi. Na página 120, nós temos 2 questões. A primeira questão pede para você marcar com X o material que é mais adequado para fazer uma camiseta. E também você vai explicar por que você escolheu esse material. Questão 2 pede para você ligar o objeto à sua utilidade. A questão 3 traz uma história em quadrinhos da Turma da Mônica sobre um personagem que não consegue enxergar. E aí ele utiliza outros sentidos para conseguir enxergar os colegas. A letra A pergunta qual é o sentido que ela utilizou para conhecer o Cascão. Então, ao todo, nós temos 5 sentidos. O tato, que a gente consegue utilizar tocando as pessoas. O olfato, que é pelo cheiro. O paladar, que é pelo sabor, a audição, que é ouvindo, e a visão, que a gente utiliza quando enxerga alguém. Então, na letra A, qual é o sentido que a personagem usa para descobrir o Cascão? E aí, pergunta também por que ela se espantou com o cheiro dele. A letra B pergunta que objeto Dorinha usa para se deslocar com mais segurança. Questão 4 pede para você observar as fotografias e escrever o nome dos aparelhos que ajudam as pessoas. Os aparelhos que estão indicados pelas setas, ok? E embaixo tem uma perguntinha. Como essas invenções ajudam essas pessoas? Então você vai explicar. E no final do nosso livro, nós temos as atividades do Para Casa, que é referente ao nosso trabalho do bimestre. Na página 138, nós temos uma questão, algumas imagens de algumas bicicletas, e aí você vai observar e descobrir qual é a bicicleta que corresponde à primeira imagem, ok? Embaixo pergunta qual é a vantagem da bicicleta que você considera mais importante. Na página 139, nós temos 2 questões. A primeira questão pede para você observar as imagens e criar uma legenda para elas e circular invenções que não são usadas atualmente. Tem uns objetos aí que são mais antigos. A questão 2 diz o seguinte: a sociedade deve garantir acessibilidade a todas as pessoas. Assinale a situação mostrada na charge que responde à questão. Letra A. O que impediu o cadeirante de chegar ao local do anúncio de emprego? E a letra B. O que precisa ser mudado para que o personagem tenha acesso ao local de emprego? Ok? Então, pessoal, estamos finalizando a nossa aula de ciências de hoje. E artes é a nossa segunda parte de hoje. Na nossa aula de artes de hoje, nós vamos falar sobre origami. Você sabe o que é um origami? Origami é uma técnica japonesa. Uma arte de dobrar papel que existe há mais de um século. E se chama origami porque essa palavra significa dobrar papel.
Então, já que nós estamos entrando em dezembro, que é um mês natalino, na nossa atividade de hoje, vocês vão pesquisar um origami com tema de Natal e fazer uma dobradura. Pode ser uma árvore, um Papai Noel ou qualquer outro símbolo de Natal. Beleza? Então, pessoal, estamos finalizando a nossa aula de hoje. Até amanhã e um beijão de Tia Tassi.